paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais e notícias e testemunhos. Irmãos, um canal onde vai de encontro à nossa querida Irmandade. Onde nós vamos colocar uma pregação do Jardim Ara, aonde o nosso querido irmão Isaac Marquisetti pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Houve bastante testemunho. Deus abençoou muito essa igreja. É uma igreja espiritual, né? Sadia espiritualmente. E Deus usou do seu servo, irmão Isaac Marquisetti. Temos ali também o nosso irmão Elder Cabral, que é o irmão cheio de dom, né, irmãos? E Deus tem abençoado muito. São Paulo, as igrejas de São Paulo, Deus tem derramado. E é de todos os estados também, né, irmão? Mas tem umas que se destacam mais, não pelo pregador, mas sim pelo povo que vai buscar. As pessoas às vezes pensam que é por causa do pregador. Não, é por causa do povo que vai numa mesma comunhão, no mesmo intento, numa mesma necessidade. E foi pregado aqui em Lucas 7, versículo 18 e diante. Jardim Ara foi um culto glorioso. A nossa querida Irmandade pede muito essa pregação e nós hoje recebemos, né, essa pregação e quero compartilhar com toda a nossa querida Irmandade. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Jardim Ara, São Paulo. Vamos ouvir? Deus abençoe. Vamos ler juntos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Santa Palavra de Deus escrita em Lucas, capítulo 7, do verso 18. João envia 2 discípulos seus a Jesus. Os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas, e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos das enfermidades e males e espíritos maus, e deu vida a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse: Ide e anunciai a João que tendes visto e ouvido, e que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anunciam-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto, uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Esse é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, ao qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos disse que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que Jó, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamaram uns aos outros e dizem: Tocamos-os flauta e não dançastes. Cantamos-os lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, e não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão,
e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém! Glória a Deus. Querida irmandade, a palavra que o Senhor trouxe, outros verbos desta Santa Comunhão, aconteceu que o Senhor tinha acabado de fazer um milagre, mas também ele tinha separado discípulos para si e deu poder para eles curar enfermos, expulsar os espíritos imundos e também anunciar o reino de Deus. Mas o Senhor, ele continuou também operando. Quando o Senhor começou a delegar missões, primeiramente aos 12, e depois, mais para frente, para 70 discípulos. O Senhor não parou de operar neles e continuou também fazendo milagre. A obra de Deus não para. Ouvimos nessa noite obras, maravilhas que Deus fez em diferentes datas, lugares diferentes, com irmãos diferentes, mas o Senhor operou o seu poder e a sua misericórdia. Já no início dessa palavra, o Senhor nos inspira pelo seu Espírito para dizer que o Senhor não dorme, não tosqueneja, Ele continuará operando e trabalhando a favor da sua santa obra. E o Senhor ali, irmãos, glória a Deus, estava ali, acabado de fazer um milagre com o filho da viúva de Naim. O Senhor já tinha feito outras obras, mas ressuscitou esse moço. E o João estava já passando por uma situação difícil, porque é muito comum quando o crente está no aperto, está na situação adversa, vem na mente: será que eu estou no caminho certo? Será que o Senhor ainda está na minha vida? E começa esse cenário, essas perguntas, esses questionários. Glória ao nome santo do Senhor. E não foi diferente. João, irmão, era um anjo que o Senhor colocou para preparar o caminho. Lá o profeta Isaías já tinha profetizado acerca dele: eis que diante de ti envio o meu anjo para endireitar as tuas veredas, para iluminar teu caminho. Foi tirando, aleluia, como fosse o caminho sendo preparado, tirando aqueles homens incrédulos, mas nem todos assim conseguiram crer e enxergar que não era João, Senhor. Bendito é o Senhor, que nem também definiram que era João. E aqui o Senhor precisou explicar quem que era João. Mas bem-aventurado é aquele que está aqui, não sabe só quem é João, mas você já sabe quem é o Senhor na tua vida. Quantos irmãos que vão passando-se os tempos e vão se tornando cada vez mais desconhecidos de Deus, e vão começando, aleluia, a imaginar o Senhor na sua pobre mente, na sua própria mentalidade, na sua própria imaginação. Mas que o Senhor passe aqui dentro dessa palavra agora, com o seu poder, o seu Espírito, e faça-se conhecido na tua vida, e que você venha sempre dizer: eu conheço o meu Senhor, o falar dele, o manifestar dele, até no sonho o Senhor manifesta. Era um anjo que o Senhor tinha enviado, mas quando viu a coisa apertar, não, será, acho que não pode ser, ele não me deixaria aqui. Poderá ser, irmão, que até passou na mente, somos primos, embora seja de segundo grau, mas Isabel, minha mãe, é prima da mãe dele. Ele não me deixaria aqui, pois há situações, irmãos, que nem o Senhor tira da nossa vida. E hoje nos manda por essa palavra: tudo que Deus vier permitir na tua vida não será para pior, mas é para o nome de Deus ser louvado e engrandecido. Aleluia! E você cantar vitória e brilhar mais e mais na presença de Deus. Entrou alguns aqui hoje, irmão, o Senhor revela muito claro por essa palavra, dizendo: Senhor, tu não está nisso não, isso é o inimigo, isso é isso é aquilo. E diz: você definiu tudo errado. É permissão minha para mostrar que eu estou na tua vida, e o que está aí dentro é meu, e eu vou te guardar da lança do maligno, diz o Senhor. E ali ele mandou esses dois discípulos: vai lá, pergunta para ele se ele é aquele mesmo que... Irmãos, vamos pensar. Quando o Senhor Jesus foi batizado,
por João, ele estava vindo, o Senhor já tinha falado com João: aquele em quem eu descer sobre ele, o Espírito Santo, esse é o meu filho. Por quê, irmão? Falar, uns poderiam falar, mas o Senhor testificar é diferente. E hoje, por essa palavra, o Senhor manda pregar dessa forma: Igreja reunida, o Senhor vai testificar. O certificado de Deus vai descer em cima da tua cabeça. Glória a Jesus. Santo, santo, santo. E o que aconteceu ali, irmão? Ele viu o Senhor testificando. Quando o Senhor veio para ser batizado, ele mesmo falou: não, eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Deixa por agora, para cumprir todo o mandamento. Se o Senhor não fosse batizado, Ele não abria para nós o caminho da vida. Por isso que o batismo não é assim. Irmão, em nome de Jesus Cristo te batizo, porque Ele abriu, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele abriu o caminho do batismo. Depois, em nome do Pai, Pai, Criador, Filho, aquele que veio cumprir como servo obediente à vontade do Pai, aceitou, e do Espírito Santo que sela. Bendita seja a igreja daquele amém. Ali sepulta-se o velho homem, nasce um novo homem, para servir a Deus em espírito e em verdade. E daqui a palavra tão clara: João olhou, eu que tinha que ser batizado por ti, e tu vens aí, deixa para que se cumpra todo o mandamento. E aleluia, a hora que ele foi batizado, veio, irmão, na forma de uma pomba em cima da cabeça do Senhor. Ele viu, e uma voz que bradou do céu: esse é o meu filho, em quem está todo o meu prazer, em quem eu me comprazo. Quer dizer a mesma coisa, querendo dizer: está aí, eu estou agora, aleluia, dando selo, aleluia, está instituído, está aberto, não mais o batismo de João, mas o batismo do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Estava ali, aleluia, ele viu tudo aquilo, mas veio a situação difícil. Será que é ele mesmo? Vem cá, chamou dois e disse: vai lá e pergunta se é ele mesmo, ou se nós esperamos outro. Se é ele mesmo que viria, ou vai vir outro. Irmão, irmã, é a palavra dessa noite. Vem o que vier, não duvide do Senhor por nada. Levante o que levantar. Diga: não, o Senhor mora aqui. Ele já veio e vive em mim. Que Deus nos guarde, irmão. Depois de ter visto sinais, prodígios, maravilha, voltar para trás e pôr em descrédito, ou fazer a nossa festa e naufragar. E diz o Senhor hoje por essa palavra: eu quero te dar entendimento, luz e sabedoria. Glória ao nome santo do Senhor. O que tem que vir na terra virá. Bendito é o Senhor. Mas e diz o Senhor: fica fixo, aleluia, focado na volta do Mestre. Não há outro Cristo, não há outra graça, não há outro Salvador, não há outro Espírito que te guiará em toda a verdade, irmão. E na hora que chegou aqueles dois perguntando, o Senhor poderia falar: fala para João aonde ficou o sinal que eu dei para ele. Fala para João o que foi que ele viu descendo em cima da minha cabeça. Fala para João o que ele ouviu quando eu fui batizado por ele. Mas o Senhor escolhe a resposta que Ele quer dar. O homem não, irmão. O homem joga na cara. Te coloquei, te fiz, te dei. Se não fosse você não estaria onde você está. Se não fosse isso, se não fosse aquilo. Mas o Senhor não. Aleluia. O que o Senhor respondeu? Vai lá, fala para ele o que vocês estão vendo. Aqui se faz milagre, cura enfermos, expulsa o demônio, ressuscita mortos, e aos pobres eu dou o reino do céu. Feliz daquela que está aqui hoje, já no fim dessa palavra, que não dá muito tempo para pregar. O Senhor manda te dizer bem claro: tu estás pobre, necessitado, o Senhor vai te enriquecer daquilo que é do céu. Seja tomado do reino de Deus na terra, e aonde você for com esse reino, tu reinarás. Ele fala tão claro aqui: a quem, pois, compararei os homens dessa geração, a quem são semelhantes? Por quê?
Viram João? Ele não estava vestido de vestidos reais. Não tem que entrar no detalhe. Ele não estava com uma aparência, se eu queria dizer. Se vocês foram ver ele lá no deserto, ele não estava numa situação de admiração. Era um homem que nem comer comia. Comia gafanhotos e mel silvestre. Não tinha o que vocês falarem dele. Mas vocês viram. E vocês creram. E muitos de vocês batizaram. Glória ao Senhor. Mas olha aqui. Vou comparar os homens dessa geração a meninos que assentados nas praças clamam uns aos outros e dizem: tocamos os flautas e não dançaste. Quer dizer, veio o movimento de João. Vocês não entenderam. Tocamos as lamentações e não choraste. Vocês não arrependeram. Foi anunciado, porque a lamentação, muitos pensam que a lamentação, que quer dizer aqui, a lamentação de lamentarmos uns aos outros. Mas a lamentação, quando ela vem anunciada por Deus, já desde o profeta Jeremias, ela vem anunciando dias de cobranças. Bem-aventurado aqueles que se curvaram diante do Senhor e aceitaram, bendito é o Senhor, o mandamento, a repreensão que o Senhor deu através do profeta Jeremias. Veio o mal, foram levados quem não temeram a Deus, mas houve um remanescente. E quando chegou a fúria para levar eles exilados para a Babilônia, houve uma ordem de Deus. Em Jeremias e no remanescente vocês não tocam. Está aqui essa palavra nessa noite. Você que está aqui, aleluia, cumprindo o que o Senhor Jesus falou. Vós tristes estareis com o mundo. A nossa alegria é aqui. Vocês estão lamentando o que está acontecendo. Aleluia. Os dias estão difíceis. Mas aqui você chega, você canta, você clama, você fica na comunhão. Diz o Senhor por essa palavra. A tua alegria está reservada. Alguma coisa o Senhor fará ainda nessa vida aqui. Mas maiormente a tua vida e a tua alegria é eterna com glória no céu. Então aqui, irmãos, fala bem claro. Porque veio João que não comia pão nem bebia vinho, e vocês dizem que por isso é que ele não comia, que ele tinha demônio. E agora vem o Filho do Homem que come pão e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Percebe, irmão? Que vai passar-se os tempos e as coisas sempre são assim. Desde o início da criação, teve a fala benéfica, a fala de Deus, Criador, que fez aparecer, que formou, mas veio uma fala maligna. Não acredita no que Deus fala. Ele não quer que vocês comem isso. No dia que vocês fizerem isso, sabe o que vai acontecer? Os vossos olhos serão abertos. Vocês vão ser igual a Deus. Vão saber o que é bem, o que é mal. Vocês vão discernir. E é assim até hoje. A fala boa existe e existe a fala maligna. Vem a fala que traz edificação e vem a fala que vem com enganação. O primeiro homem foi derrubado na fraqueza do pecado que desobedeceu a Deus. Mas esse verdadeiro homem, verdadeiro Deus, Jesus Cristo, glória ao Senhor, não se dobrou diante das críticas, não abaixou a sua cabeça. Antes ele disse: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Você sabe o que é, irmão? E justifica essa graça todos os dias e faz o Senhor ser louvado e agradecido. É em ti, em mim, em cada um de nós o nome de Deus aparecer. O brilho do Senhor no teu olhar, uma linguagem que sai da tua boca, o bom testemunho que você dá na terra, aonde você passa, aquela mulher é diferente, aquela moça tem porte, aquele moço muda, olha como a palavra dele mudou, olha como os anos, irmão, e está aqui a palavra, o fim dela. Deus vai continuar justificando a sabedoria dele em cada um de nós. Escreveu que
que Deus vai fazer ainda. A palavra vai encerrar. O tempo já foi, são 8:55. Mas o Senhor ainda vai fazer tanta obra, irmão, que vai chegar dias em que até quem não gosta de ti, vamos até um pouquinho mais longe, até quem não quer nem te ver, vai falar, não adianta, ele tem algo diferente. Ela tem uma luz, aleluia, glória ao Senhor. Aonde ela passa, aonde ele passa, parece que ele conquista, as coisas abrem para ele. Em nome do Senhor Jesus, seja tomado dessa sabedoria ungida desde a eternidade. Jesus Cristo, aleluia, manifestará em cada um de nós. O homem falar, hoje ele fala, amanhã ele retira. Glória ao Senhor. A situação na terra muda pelo tempo, pelas estações, pelos dias, pelos meses e pelos anos. Tudo passa. Debaixo do céu tudo é vaidade. Glória ao Senhor. Mas essa palavra chamada verbo, que habitou entre os homens, glória ao Senhor, e aonde ela passava, sai, tinha que sair. Veja, tinha que ver. Levanta e anda, tinha que andar. Ela vai contigo para a tua casa, dentro do teu coração. O nome santo do Senhor, seja aqui, seja longe, seja até no outro continente, alguma coisa que esteja aos teus olhos até parada, que diz o Senhor, eu vou fazer andar. Bendito é o nome santo do Senhor. E algumas coisas, irmãos, o Senhor ainda fará na nossa vida, para o nome dele ser glorificado, mas um recado fica no finzinho da palavra. Não duvides, diz o Senhor, sou eu. O homem não pode dizer, sou eu. Eu nada. O eu hoje, amanhã não é. Glória ao Senhor. Como eu ouvi alguém uma vez lá, enquanto eu viver, você não sai daí. O Senhor falou para o servo de Deus, pediu para ir embora, porque eu quero passar e eu vou atropelar, vou passar por cima. Não. O único que diz desde lá de trás para Moisés, o eu sou me enviou a vós. Aleluia. E ele mesmo diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória ao Senhor. Esse eu sou, o Senhor Jesus vai na tua frente, irmão e irmã, aleluia, tudo cairá por terra, diz o Senhor, mas esse eu sou, caminho, a verdade, eu sou o pão da vida, aleluia, ele vai na nossa frente, não tira ele de dentro de ti por nada. Venha me ver, Senhor, eu te amo. E alguém que entrou aqui, palavra encerrada, são 2 minutos para as 9. Você entrou aqui dizendo, Senhor, eu estou numa situação que só o Senhor sabe. Estou sem força de congregar, não estou conseguindo nem orar. É só choro e pedir misericórdia. E diz o Senhor, essa fase de caverna vai passar. Vou te chamar para fora. Glória ao Senhor. E ainda vou colocar um cântico na tua boca, diz Deus. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, quem ficar na rocha não cairá. Não te mova, porque ventos virão, situações adversas, mas fica no Senhor. E quando a coisa apertar, diga bem alto, Senhor, eu te amo de toda a minha alma, eu te adoro. E te diz o Senhor, tu verás a minha face e nada impedirá. Olha, irmãos, alguém entrou aqui hoje só pedindo, Senhor, só fala sobre o livro da vida. E o Senhor manda te dizer, tu e tua casa está escrito o nome no livro da vida. Você pode até achar que eu risquei, mas se diz o Senhor, eu não risquei ninguém e não vou riscar. Glória ao Senhor. Diz o Senhor, igreja amada, permaneça na fé, fica firme no Senhor, e o Senhor nos guardará até o fim da nossa jornada. Deus seja louvado. Amém. Os servos aqui na frente, Deus dará a oração do agradecimento.
Como oração, agradeçamos a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus, aleluia. Santo, santo Deus, Rei da glória, aleluia. Glorioso está no céu, louvamos, Senhor, do nosso joelho, louvado Deus da tua presença, a nossa diferente, Senhor, para ver, adoramos, pela manhã, Senhor, passou dia de guerra, dia de luta, mas graças ao Senhor, Senhor, e o alto do teu corpo, tua graça, nossa plena força, da tua igreja, dentro da tua casa, como os filhos sufocados, Senhor, para o da nossa alma. Graças ao Senhor pela oração que foi elevada no meio da tua igreja, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, Deus é bom, que edificou a nossa fé. Maior vez que damos graças, Senhor, é por essa santa e poderosa palavra, Senhor, que veio tirando, Senhor, as incertezas, aumentando a nossa fé, aumentando, Senhor, a nossa vontade de te servir na fé. Apesar da luta, apesar da guerra, nós vamos sair do inferno, Senhor, eu não te abandonarei, eu não te deixarei. Ainda vou chorar aqui, porque eu vi a tua face governaré. Senhor, a fé que estava morrendo, já entrou a vida. Senhor, até a forma de acreditar no teu poder que estava embora, já tomou a tua igreja. Já não acreditamos, Senhor, e o dia de amanhã nós vamos. Santo Deus, culto glorioso Deus tem preparado. Jardim Arimon Isaac Marquezete, Deus usou do seu servo para falar com a igreja, irmãos. Meu Deus do céu, são pregações como essa, irmãos, que fortalece a nossa alma, né, irmãos? Deus tem preparado para nós passar aqui para nossa querida Irmandade. Este culto de Lucas 7, versículo 18, nosso irmão Isaac Marquezete, ancião ali do Jardim Ara, né, irmãos? Muitos já ouviram esse culto, outros ainda estão por ver, porque estão atrasando, né, as pregações, e nós passa aí com horas atrasado, mas o importante, irmãos, que as pregações dadas dentro da congregação são pregações que nunca fica velha, nunca fica embolorado, né, irmãos? E Deus fala mesmo com nossas almas. Então deixa aqui esse mais um culto, deixa aqui seus pedidos de orações, queridos. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do intento do coração de cada pessoa, né, irmãos? Santo Deus. Então, compartilhe, compartilhe, porque no exato momento, irmãos, às vezes a gente pensa que é só nós que estamos indo ali ouvir o culto, ou nós estamos em casa de boa, mas tem pessoas aguardando tocar a notificação do seu celular para aparecer uma pregação, irmãos. Teve uma irmã uma certa ocasião e que ela estava tão provada, quando ela ia, colocou o pé para fora de casa para ir uma determinada igreja, começou a trovejar e relampegar, como diz, né, relampegar, e cair aquela chuva, né, forte. E ela morava num barracãozinho, né, numa casa de telha. E ela falou: Senhor, hoje eu queria ouvir a sua palavra. E agora, chovendo, quando ela olha para o celular, tá lá a notificação. O canal colocando a pregação do culto que ela ia. Irmãos, ela ficou numa felicidade. Não deu para ir para congregar, mas ouvir daqui de casa. É a tecnologia que nós usamos para as coisas boas da parte de Deus, né, irmãos? Vamos ficando por aqui. Deixa aqui seus pedidos de oração.
comentem, né? É muito bom quando a nossa Irmandade comenta aí. Deus falou com a sua alma, precisava desta pregação, né, irmãos? Assim por diante, tá bom? Ficamos por aqui. Deus abençoe grandemente a todos. Fiquem todos com Deus.